101. Release capítulo 661. Autor: Ermo. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não se esqueça de conferir o site. Isso é poder mágico. O ciclone que girava na testa do homem fez Roland lembrar imediatamente da descrição de Rouxinol sobre a forma do poder mágico, mas vendo pessoalmente, ele achou que se parecia mais com uma galáxia. Várias linhas espirais giravam em torno do nexo, o ponto mais brilhante que ficava localizado no centro. Apesar de ser apenas do tamanho da palma da mão, quando Roland olhou cuidadosamente, conseguiu ver inúmeros detalhes e sentiu que havia um grande poder contido lá dentro. Você é um lutador marcial? O homem de repente abriu a boca e perguntou com uma voz rouca. Não, não sou. Roland ficou totalmente em alerta. Imagino que não. O homem de cara queimada virou o corpo para Roland sem mover a cabeça. Você parece delicioso. Roland procurou alguma fraqueza no corpo do homem enquanto dizia: se você fosse uma garota, eu até que poderia ficar interessado em ouvir essas palavras. Mas me diga. Você está sofrendo a tortura do poder mágico, ou melhor, da força da natureza. Força da natureza? O homem de cara queimada desdenhou. Eles desconhecem a essência desse poder, e nem mesmo sabem de onde vem. Não fale como se você soubesse de tudo. Roland retrucou, pensando: fala sério, esse é o meu sonho. O homem abriu a boca, que estava cheia de bolhas sangrentas, e disse: eu não posso afirmar, mas eu posso sentir. Esse poder não pertence a este mundo. É um presente das divindades. Mas mudando de assunto, eu achei que o sequestrador conseguiria atrair pelo menos um ou dois artistas marciais para mim, mas ele se rendeu muito rápido. Felizmente, meus esforços valeram a pena, já que você veio. Craque. Antes que o homem pudesse terminar de falar, Roland avançou, tomando a iniciativa. Esse era um velho truque de luta que ele havia aprendido na infância. Ele sabia, pelo jeito de falar e agir, que esse homem era perigoso. Diante disso, não seria uma escolha sábia esperar o homem terminar de falar para só depois agir. Ele socou o homem diretamente na testa, tão rápido quanto um raio. Já que Roland sentia que o poder dentro de si havia aumentado significativamente, ele não socou com toda a força. Contudo, ele sentiu claramente os ossos do homem quebrando sob seu punho. Seu golpe fez o homem de cara queimada voar por vários metros. Enquanto isso, o fluxo de calor em seu corpo começou a ficar mais frenético, como se estivesse dançando de alegria por ele ter começado tão bem. O homem caiu rolando no chão e colidiu com a parede. Quando ele se levantou com dificuldade, Roland já estava na frente dele dando outros socos sem hesitação. Roland acreditava em seu próprio julgamento, já que esse era o seu mundo dos sonhos. Além disso, seu oponente obviamente não era um ser humano. Quando os ossos do rosto do homem foram quebrados, ele não pareceu sentir dor e nem implorou por misericórdia. Nenhum ser humano, ao sofrer tanto dor, reagiria desse jeito. Roland sentia que sua mente estava mais clara do que nunca. O fluxo violento de calor preenchia o seu corpo, deixando-o cheio de vigor. Ele sabia que havia chegado a hora de deitar o maluco no soco, que era outro truque que ele havia aprendido na infância. Com toda a força, Roland começou a socar o homem repetidamente, como se estivesse socando um saco de areia, e o homem mal conseguiu se defender, recuando constantemente. Em poucos segundos, o homem acabou cedendo à chuva de socos de Roland. Roland logo começou a sentir que bater no homem era como bater em tofu, já que os músculos do homem haviam amolecido após ter suas costelas, externo e braços quebrados. Se esse monstro fosse um cara normal, ele com certeza já estaria morto neste momento. Roland xingou enquanto espancava o homem: seu filho da puta. Virando a cabeça a 180 graus. Você acha que tá em algum filme de terror? Roland estava furioso pelo fato de que ele, o criador deste mundo, havia ficado assustado com esse homem de cara queimada. Isso é impossível. Por quê? Eu não consigo usar. A voz do homem mudou completamente, e Roland não conseguiu ouvir o que ele disse no final. Usar o quê? Roland notou que o ciclone na testa do homem estava girando mais devagar. Ele estendeu a mão para tocar no ciclone e percebeu que o ciclone havia se tornado algo tangível. Você se refere a este ciclone de poder mágico? Não, não toque nisso. Roland sabia que ele deveria fazer exatamente o que seu inimigo não queria que ele fizesse. Ele prendeu a cabeça do homem com uma mão e agarrou o ciclone com a outra. Quando o fluxo de calor em seu corpo começou a borbulhar, ele arrancou o ciclone. De repente,
O homem de cara queimada se aquietou e desabou no chão, paralisado e sem vida. O ciclone vermelho escuro, assim que caiu na mão de Roland, ficou brilhante. No momento seguinte, a luz do ciclone disparou em direção ao céu, deixando um rastro prateado, e desapareceu após alguns segundos. Enquanto isso, o fluxo de calor dentro do corpo de Roland começou a se acalmar, inundando de satisfação. Ele se sentiu bem da cabeça aos pés. Há pouco, ele havia perdido completamente a cabeça. Neste momento ele soube que este mundo poderia ser mais complicado do que ele imaginava. Olhando para o homem morto no chão, Roland franziu os lábios e, em seguida, caminhou em direção à saída do beco. Já era noite quando ele retornou ao edifício de apartamentos. Um enxame de insetos voadores atraídos pela luz fazia um barulho no corredor. Ele pegou a chave no bolso e inseriu na fechadura. Antes de girar a chave, ele ouviu o som de passos rápidos atrás da porta. Zero abriu a porta com cara de zangada, mas ele conseguiu ver um pouco de preocupação nos olhos dela. Onde você estava? Onde você estava? Ambos perguntaram simultaneamente. O reforço escolar adicionou mais aulas hoje. Mas amanhã estamos de folga. Eu fui procurar você. Me procurar? A garotinha perguntou, parecendo não acreditar. Sim, você não chegou no horário normal. Daí fui te procurar. Roland riu enquanto esfregava a cabeça dela e entrava no apartamento. 3 tipos de comida e um pote de sopa já estavam colocados em cima da mesa, mas as tigelas e as is ainda estavam limpos. Obviamente, Zero havia esperado por ele. Foi por esse motivo que ela havia corrido em direção à porta assim que ouviu alguém entrando. Roland sentou-se à mesa e disse, vamos jantar. Estou faminto. Zero encarou ele, perguntando, você por acaso achou que eu fui enganada por algum estranho? Eu não sou mais criança. Da próxima vez, espere por mim em casa. Roland revirou os olhos para ela, pensando, as crianças de hoje são tão maduras assim? Lembro que na minha época eu aprontava muito. Sempre que eu tinha um dinheirinho, ia para o salão de jogos, e quando eu não tinha, ia para as montanhas caçar besouros. Eu sempre voltava para casa à noite. Como pode essa garota se comportar tão bem? Ele, de certa forma, se sentiu um pouco envergonhado ao pensar nisso. Ah, você tá de folga amanhã? Sim. Por quê? Apesar de não aparentar, ela ainda parecia um pouco irritada. Roland disse enquanto comia, venha comigo para a biblioteca amanhã, eu vou comprar algumas coisas para você no caminho. Comprar? O quê? Bem, da última vez eu comprei algumas roupas para você, já desta vez, vamos comprar alguns vestidos, sapatos e pijamas. Você tem que ter algo novo para substituir o que você está vestindo agora. Ele sorriu. Eu também vou comprar um celular para você. Precisamos ter um meio de comunicação caso algo parecido aconteça novamente. Heliaswit capítulo 662. Após ter ficado 2 dias no mundo dos sonhos, Roland voltou para o mundo real e viu novamente o teto cinza de seu castelo. Ele esticou os braços, abrindo e fechando as mãos repetidamente. Com exceção daquela corrente de calor estranha, ele se sentia da mesma forma que no mundo dos sonhos. Felizmente, ele poderia sair do mundo dos sonhos ao simular uma queda, caso contrário, ele não saberia dizer a diferença entre a realidade e fantasia. O cérebro realmente pode simular um mundo tão realístico. Roland se sentia confuso. Especialmente o ciclone estelar que se parecia particularmente com o ciclone mágico descrito por Rouxinol. Mas o estranho era que Roland nunca tinha visto a verdadeira forma do poder mágico antes, portanto, se a força da natureza era de fato baseada no poder mágico, ele não deveria tê-la visto e sentido com tantos detalhes no mundo dos sonhos. Afinal, sua mente não poderia criar algo que ele nunca viu ou sentiu. Além disso, tudo era muito estranho. Como por exemplo, aquele homem de cara queimada, ou então a corrente de calor em seu corpo ressoando com o ciclone estelar. Roland de repente ficou incerto acerca de suas prévias especulações. Ele sentia que o seu pequeno cérebro não poderia conter um mundo tão grande e complexo como o mundo dos sonhos. Mas se o mundo dos sonhos não estava em seu cérebro, onde estava? Após pensar bastante, Roland não conseguiu achar uma resposta satisfatória. Ele balançou a cabeça e decidiu não pensar nisso por enquanto. Já que ele não conseguia desvendar o mistério, ele achou que deveria se focar em coisas mais importantes. Após levar Zero para a biblioteca, ele aprendeu muita coisa útil sobre design. Embora no mundo moderno ele tivesse apenas dado uma olhada nesses livros,
Sem aprender nada, o seu cérebro ainda assim havia memorizado todo o conteúdo precisamente. Um dos livros falava sobre a proporção e propriedade de algumas ligas metálicas, o que poderia poupar o período de testes para Ana e Lucia. Com isso, seria mais fácil criar máquinas operatrizes de terceira geração usadas para moldar peças de maior complexidade. Claro, ele teria que instruir pessoalmente os primeiros trabalhadores operacionais. Pessoas de diferentes territórios do reino de Castelo Cinza se mudavam continuamente para a região oeste. Algumas pessoas já haviam sido aprovadas na educação básica universal e conseguido um emprego. Ao pensar nisso, Roland se sentiu bastante feliz. Esse era um processo gradual, mas ele tinha que pavimentar o caminho. Quando o reino de Castelo Cinza fosse unido no próximo ano, a cidade de Primavera Eterna teria todas as condições de finalmente entrar na era da industrialização. Quando eles entrassem na era da industrialização, o reino certamente passaria por mudanças tremendas. À tarde, Carl Bate, ministro da Construção, Infraestrutura, trouxe a notícia de que a rodovia 67 havia sido concluída em menos tempo que a Avenida Real. Apesar da rodovia 67 ser menor, era notório que os trabalhadores haviam ficado mais eficientes na construção. Vossa Majestade, se o senhor não tiver planos para a construção de novas estradas, planejo enviar os trabalhadores para construir novos alojamentos. Carlo disse. Embora tenhamos que gastar mais com salários, a cidade de Primavera Eterna precisa urgentemente desses alojamentos. Roland também sabia disso. Havia no total cerca de 5.000 pessoas no time de construção, metade dos quais trabalhavam sem parar na construção de residências comunitárias para acomodar uma grande parte da população que havia sido convencida pela prefeitura a se mudar para a cidade de Primavera Eterna. Em apenas um ano, a cidade havia aumentado cerca de 3 vezes de tamanho, não incluindo os novos campos agrícolas ao sul do Rio Vermelho. A construção de estradas pode esperar. Ele abriu o mapa da área fronteiriça e apontou na direção da montanha da encosta norte, dizendo, mas eu planejo construir uma estrada de ferro que ligará a mina diretamente ao cais, a fim de transportar a carga de carvão que vem dos navios. Mas já uma estrada. Carlo de repente notou algo estranho. O senhor acabou de dizer estrada de ferro. Sim, uma estrada de ferro ou ferrovia. Roland assentiu com a cabeça e disse, é similar ao sistema de transporte orbital das minas, só que é feita de aço. Entendi. Após pensar por um momento, Carl disse, mas construir uma estrada de ferro não deve precisar de muitos trabalhadores. Não é bem assim. Roland sorriu, mas não falou. Francamente falando, ele sabia que Carlo não havia entendido o que ele acabou de dizer. Na mina, o carvão dependia de cordas simples, motores a vapor e cavalos para transportar as cargas. Mas o que Roland queria mesmo ia muito além de transportar carvão. Ele queria trens. Assim que chegou ao mundo, o trem havia causado mudanças tremendas no transporte terrestre. E essa estrada de ferro de pequena distância era apenas uma tentativa. Não era difícil entender os princípios por trás de um trem a vapor, mas um sistema de ferrovia era gigantesco e complexo. Embora Roland não soubesse quantos anos levaria para fazer os testes e aprimoramentos antes que o trem e suas instalações de suporte fossem colocados em prática, de uma coisa ele tinha certeza, o processo era bastante demorado. Felizmente, eu posso buscar conhecimento no mundo dos sonhos. Roland sempre foi uma pessoa obcecada pelos trens gigantescos do período da Revolução Industrial. Independentemente do peso da carga, os trens viajavam firmemente pelas florestas e montanhas enquanto soltavam fumaça. Hastes de aço giravam as rodas do trem, fazendo barulhos rítmicos e acelerando a logística. Depois da criação do trem, houve várias inovações tecnológicas no ramo de transporte, mas a natureza e importância do trem se mantiveram as mesmas. Além de tudo isso, um trem também precisava do auxílio de um grupo de trabalhadores ferroviários, cada um a cargo de uma respectiva função. Portanto, um sistema de ferrovia era muito mais complexo que motores a vapor ou máquinas operatrizes. De acordo com o plano de Roland, a estrada de ferro que ligaria a montanha da encosta norte ao cais não era apenas um teste tecnológico, e sim uma base de desenvolvimento para a primeira geração de trabalhadores ferroviários. Mande 200 homens pavimentarem o leito da estrada, que abrirá caminho em direção à Floresta das Brumas, saindo da segunda muralha da cidade. Roland decidiu. Carlo ficou aflito. Vossa Majestade, mas se fizermos isso a estrada de ferro ficará exposta ao ataque das bestas demoníacas. Roland explicou despreocupadamente.
As bestas demoníacas não se interessam por aço. Além disso, não vamos mais nos esconder atrás de uma muralha de terra no próximo ano. Você não acha que a área fronteiriça está ficando cada vez mais repleta de pessoas? O senhor quer dizer. Roland apontou para a área vasta ao noroeste da cordilheira intransponível e explicou: nós expandiremos a área fronteiriça em direção às terras selvagens, onde os recursos são tão ricos quanto os do reino de Castelo Cinza. Uma muralha fina de terra não é o bastante para nos proteger dos demônios. Se a batalha da vontade divina começasse e os demônios construíssem o terceiro obelisco em Taquila, o posto avançado dos inimigos ficaria bem próximo do sopé da cordilheira intransponível. Se até mesmo a antiga Associação Cooperativa das Bruxas havia conseguido encontrar um caminho que atravessava as montanhas, então os demônios também conseguiriam. Por isso, o reino de Castelo Cinza estaria fadado ao fracasso se montasse linhas defensivas apenas na fronteira da região oeste. Mesmo se os demônios desistissem de procurar um caminho pelas montanhas, as tropas de Roland ainda sofreriam bastante ao ter que lidar com as bestas demoníacas voadoras, que sobrevoariam as montanhas diariamente para atacá-los. O reino de Castelo Cinza só estará seguro quando a cordilheira intransponível se tornar nossa muralha. Se canhões cancioneiros de 152 mm fossem colocados no topo da cordilheira intransponível, a área coberta pelo alcance de disparo se tornaria o novo território de Roland. E por causa dessa expansão, ele precisaria de uma ferrovia para interconectar as áreas da cidade, facilitando o transporte de recursos, como o carvão. A linha defensiva do futuro é um grande projeto, mas eu acredito que você dará conta. Soava fascinante para qualquer pedreiro transformar a cordilheira intransponível em parte do território do reino de Castelo Cinza. Se um pedreiro fosse capaz de tamanha façanha, seu nome certamente seria lembrado na história. Sim, Vossa Majestade. Carl disse, empolgado. Heliaswit capítulo 663. Além disso, eu pretendo construir um monumento na cidade de Primavera Eterna. Roland continuou a falar. Um monumento? Carl rapidamente se recompôs. O senhor se refere a uma arquitetura que chame atenção, como uma torre de relógio. Sim, você também pode chamar isso de símbolo. Roland primeiramente assentiu com a cabeça, mas, logo em seguida, balançou a cabeça e disse, porém, eu não quero construir um símbolo qualquer. Na batalha contra a igreja, o primeiro exército havia sofrido perdas severas. Embora Machado de Ferro tenha informado que o moral do exército continuava alto, as mortes, sem dúvida, haviam causado um grande luto para as famílias. Para fortalecer a confiança de seus súditos, especialmente aqueles que vieram de fora da cidade, ele teve essa brilhante ideia de criar um símbolo. No mundo moderno, alguns símbolos históricos foram construídos com o único propósito de satisfazer o luxo dos governantes, sem nenhum benefício para as pessoas. Porém, Roland não planejava construir um símbolo inútil. Você construirá um edifício residencial na margem sul do Rio Vermelho, atrás do Parque Industrial. Carl não respondeu, esperando Roland continuar. Ele sabia que esse edifício residencial não seria algo normal. Roland ficou muito satisfeito com a calma de Carl. Esse edifício residencial terá 14 andares, com uma altura de 3,5 metros a cada andar, e um total de 52 metros. Em outras palavras, a altura é como se empilhassem 4 muralhas da antiga cidade real de Castelo Cinza, que, se eu não me engano, foi o maior projeto que você já esteve envolvido, não é? Carl ficou espantado. Vossa Majestade, isso seria uma torre de Babel. Eu não consideraria isso uma torre de Babel. É apenas um edifício de médio porte. Roland disse enquanto sorria. Mas acredito que, para nossa era, este seja um símbolo adequado. O edifício de 14 andares certamente seria maior que o castelo, podendo ser visto por qualquer um que entrasse na cidade de Primavera Eterna. O edifício não apenas simbolizaria o poder da cidade de Primavera Eterna como também forneceria moradias para muitas pessoas. Afinal, um edifício de médio porte possui um coeficiente de ocupação maior do que o das casas normais. Isso explicava por que os arranha-céus eram bastante populares no mundo moderno. Uma construção realmente pode ser tão alta assim? Carl parecia um pouco cético. Isso ainda está bem longe das limitações do concreto. Roland pensou um pouco e disse, fique tranquilo, eu vou te orientar pessoalmente nessa construção. Embora uma mudança de profissão geralmente significasse um campo diferente de conhecimento, princípios mecânicos e estruturais estavam muito próximos no ramo de engenharia.
Antes de ter essa ideia, Roland já havia considerado muitos fatores. A altura poderia parecer alarmante, mas na verdade não era. Por exemplo, a pirâmide de Quéops, que foi construída 2000 anos AC, possuía uma altura de mais de 140 metros, e era composta de pedras empilhadas. A China também tinha pagodes com uma altura de mais de 130 metros. Contanto que a fundação fosse forte o suficiente, a altura não seria um problema. Já que a cidade de Primavera Eterna produzia bastante cimento, Roland achou que seria uma boa ideia construir um edifício de concreto. Também seria aconselhável construir o edifício acima de pódios múltiplos. Embora isso fosse ocupar mais espaço, aumentaria significativamente a estabilidade estrutural e reduziria a dificuldade da construção. Mais colunas poderiam ser adicionadas se a estabilidade fosse o problema. As barras de aço reforçadas também poderiam aumentar a qualidade. Contanto que a fundação fosse sólida, o edifício seria indesmoronável. O último ponto era a concretagem. Roland já havia pensado nisso e decidiu que Magie e Beija-Flor fariam esse trabalho. Beija-Flor, nas costas de Magie, carregaria grandes recipientes e despejaria o concreto de lá de cima. Isso seria tão eficiente quanto usar um sistema de bombeamento. Carl já possuía a experiência por ter construído a Casa das Bruxas, que tinha a mesma estrutura de concreto, só que desta vez o projeto era de maior escala. Os bambus e os fios de aço também seriam substituídos por aço reforçado. Roland tinha muita confiança nesse projeto, já que a União das Bruxas também auxiliaria como suporte técnico. O tempo acabou. Por favor, recolham seus lápis. Pergaminho bateu na mesa. Evelyn deu um suspiro profundo. Isso significava que o segundo semestre em Vila Fronteiriça, não, na cidade de Primavera Eterna, havia finalmente terminado. Ela, com muito esforço, havia alcançado as outras bruxas nos estudos e conseguido participar do exame final. Ela olhou ao redor, mas não conseguiu encontrar Ana. Segundo Andy, Ana já havia alcançado um nível de conhecimento misterioso. Se pessoas normais fossem ler os livros que Ana lia, se sentiriam tontos e cairiam num sono profundo, como se tivessem gastado todo o poder mágico. Neste momento, Lumen estava olhando para Eveline. Quando os olhos das duas se encontraram, Lumen até mesmo deu um joinha, indicando que ela havia mandado bem na prova. Rouxinol, que estava sentada mais atrás, parecia abatida. As notas dela haviam caído drasticamente desde que retiraram as partes de leitura e escrita das provas. Isso fez Eveline ficar confusa. Pelo que ela sabia, Rouxinol veio de uma família nobre e recebeu educação desde cedo, diferente das outras pessoas. Ela deveria ter facilidade quando se tratava de aprender. Talvez, por Rouxinol ter uma habilidade muito importante, ela tinha que ficar ocupada o dia todo ajudando Sua Majestade. Só que isso, consequentemente, também estava prejudicando os estudos dela. Afinal de contas, Rouxinol já havia lutado ao lado de Lady Cinzas como uma bruxa combatente. Em Ilha Adormecida, Rouxinol seria alguém que Eveline poderia apenas admirar de longe. Quanto às demais bruxas, umas estavam alegres, outras, tristes. Agatha, Lucy e Lily sempre obtinham as melhores notas. O aprendizado parecia vir naturalmente para elas. Especialmente a senhorita Agatha, que já estava se aproximando de Anne e Tilly. Agatha também era uma bruxa combatente, o que fazia Eveline ficar com bastante inveja. Por outro lado, qualquer um que olhasse para as expressões faciais de Mel, Beija-Flor e Echo, poderia adivinhar que elas haviam se saído muito mal na prova e que provavelmente teriam as piores notas, caso não houvesse algum milagre. Claro, a turma não incluía as novas integrantes da Aliança, Papel e Vera. Elas ainda estavam atrasadas no calendário de ensino, e no momento recebiam aulas particulares da professora Pergaminho. Mas Eveline queria saber mesmo era de magia. Ao olhar para a garotinha inocente, ela não pôde deixar de querer rir bem alto. Não havia questões de múltipla escolha nesta prova. Eveline havia ficado inconsolável desde os últimos resultados do exame final. Naquela época, ela pensou que já estava bem perto de alcançar seus objetivos, mas não esperava perder para a magia por um ponto. Ela até mesmo havia procurado Pergaminho para conferir se os resultados não estavam errados. No final, ela descobriu que Magie de fato havia se saído muito bem nas questões de múltipla escolha, o que provava que ela havia fracassado miseravelmente. Durante o último ano, Eveline passou a maior parte de seu tempo estudando. Os esforços dela renderam frutos rapidamente. Ela só precisava ir para a vinícola.
de 2 a 3 vezes na semana, e levava menos de 10 minutos para ele esgotar todo o seu poder mágico produzindo licores. Nem mesmo a taverna, quando ficava aberta até tarde, conseguia prejudicar seus estudos. Ela também havia deixado de jogar com o trio do pôquer. Sempre que ela tinha tempo livre no trabalho, ela abria o livro de exercícios para consolidar o que ela havia aprendido na noite anterior. Ela nem mesmo deixou sua coleção de perfumes favoritos prejudicar seu aprendizado. Evelyn só ia fazer compras com Lumen no mercado de conveniências quando uma nova fragrância de perfume começava a ser vendida nas bancas. Ela fez tudo isso para alcançar o objetivo que ela havia colocado para si mesma. E desta vez, ela estava confiante de que iria vencer. Lily Azwit capítulo 664. 3 dias depois, Evelyn recebeu sua nota. Ela conseguiu marcar 113 pontos de 150. Essa era uma nota muito alta, a julgar pelas notas anteriores dela. Já que Pergaminho teve que acompanhar Sua Majestade para realizar um trabalho de inspeção na área cancioneira, Irmã Andy havia ficado responsável por divulgar os resultados. Bom trabalho. Sua Alteza Tilly ficará muito feliz quando souber disso. Continue se esforçando. Wendy disse, colocando a mão no ombro de Evelyn. Eu vou trabalhar duro. Evelyn assentiu firmemente com a cabeça e correu em direção a Lumen. Você marcou quantos pontos? 91 pontos. Deu pra passar. Lumen respondeu. Só de olhar para esse seu rostinho feliz, dá pra perceber que você se saiu muito bem na prova. Evelyn falou, animada. 113, sério? Será que você passou, Lucia? Lumen disse, empolgada. Você quer que eu cheque? Não precisa. Acho que Lucia deve ter se saído melhor. Evelyn balançou a mão, indicando que não precisava. Eu só quero saber do resultado de magia. Talvez meu próximo objetivo seja passar Lily ou Lucia. Ela pensou. Ela estava ciente de que sua habilidade como bruxa de fato era muito ruim, mas ela nasceu assim, e não havia nada que ela podia fazer. Contudo, o aprendizado era algo que podia ser melhorado com esforço. Até mesmo pessoas normais poderiam se sobressair no aprendizado, e era por isso ela não queria perder para ninguém. Ela também queria ser uma pessoa talentosa e instruída como Sua Majestade Roland. Após a aula, Evelyn se encontrou com Magie, mas o improvável aconteceu. Eu marquei 117. Como isso é possível? Ela ficou lá, parada, por um longo tempo, incrédula, mesmo depois de Magie sair. Como pode ser? Pergaminho deve ter cometido algum erro. Por um momento, Evelyn pensou que tinha ouvido a própria voz. Olhando para o lado, ela percebeu que quem havia falado foi Luna, que acabou ouvindo a conversa sem querer e que também parecia incrédula. O que é que tem de errado nisso? Lily olhou para Luna. Não duvide da habilidade dos outros só porque você se saiu horrivelmente horrível na prova. Mas eu estava sentada bem na frente dela. Luna tentou se justificar. Quando as provas estavam sendo passadas para a frente, de carteira em carteira, eu vi que a prova de magia estava cheia de desenho de carne assada. Você tem certeza? Lily franziu as sobrancelhas. Juro pela minha força magnética, umph. Isso não foi nem um pouco convincente. Lily deu de ombros e se preparou para sair, mas foi puxada de volta por Luna. Espere um minuto, eu tô falando a verdade. Talvez a gente deva investigar. Não estou interessada. Lily falou, irritada. Se você tem alguma dúvida, é só perguntar para Pergaminho quando ela voltar. Isso tiraria toda a graça. Luna disse com uma expressão travessa no rosto. Evelyn, nós vamos te ajudar a descobrir a verdade. Não conte comigo. O que tá vendo? Lumen entrou na conversa. Evelyn hesitou por um momento e, em seguida, contou tudo a Lumen. E como vocês pretendem investigar isso? Lumen colocou a mão no ombro de Evelyn e disse. Vai levar alguns dias para a professora Pergaminho voltar, não é? Agora que Sua Majestade e Rouxinol não estão por perto, não pense que eu vou permitir que você invada o escritório. Lily deu uma encarada em Luna. Você acha que eu não sei o que você quer fazer? Roubar as provas. Eu não sou tão estúpida assim. Luna balançou os dedos. Eu só quero saber onde Pergaminho corrige as provas. Então você quer? Os olhos de Lumen se iluminaram. Nós só precisamos chamar Vera. Luna sorriu. Evelyn rapidamente entendeu o plano de Luna. Vera poderia repetir a cena onde Pergaminho havia corrigido a prova de magia, e o mistério seria resolvido. Mas a professora Pergaminho corrige as provas lá na prefeitura.
Não seria errado a gente entrar lá? O que tem de errado nisso? Na cidade de Primavera Eterna, qualquer um pode ter acesso à prefeitura facilmente. Então não há razão para não irmos. Luna falou. A prefeitura não é o escritório de Sua Majestade. Então não se preocupe. Só te lembrando uma coisinha, Lily disse. A maioria das pessoas só tem acesso à portaria da prefeitura. O escritório do Ministério da Educação fica no segundo andar. Você acha mesmo que os oficiais vão deixar a gente entrar? Bem, Luna ficou sem saber o que dizer. Então é melhor que a gente não faça isso. Evelyn disse. Ela não queria incomodar os outros. Eu vou esperar mais alguns dias. Não, eu sei como a gente pode entrar lá. Lumen ponderou enquanto esfregava o queixo. O plano de Lumen era muito simples, e envolvia Nana. Já que elas tiveram que chamar Vera, por que não chamar mais uma pessoa? E acabou que esse plano deu muito certo. Evelyn ficou impressionada com a popularidade de Nana Pini. Assim que Nana entrou na prefeitura no dia seguinte, ela foi cumprimentada calorosamente, e ninguém parou ela. Isso provavelmente foi devido à fama que ela tinha como a pequena anjo, ou talvez porque o pai dela era um nobre bem conhecido na área fronteiriça. Enfim, elas entraram facilmente no escritório do Ministério da Educação. Não havia ninguém no local. Alguns professores só vinham aqui quando havia reunião. Conseguimos entrar, Luna disse, animada. Vamos começar a investigação, a gente pode mesmo fazer isso. Vera parecia estar um pouco nervosa. Somente oficiais podem entrar aqui. Os oficiais não são diferentes da gente. Por exemplo, Beija-Flor é a vice-ministra do Ministério da Construção. Luna disse com confiança. Não se preocupe, contanto que a gente não conte nada. Pergaminho com certeza não vai se incomodar de termos visitado o escritório dela. Se eu ver que você mentiu sobre os desenhos de magia, prometo que conto tudo a Pergaminho. Lily disse friamente. Pensei que você disse que não vinha. Ah, e eu estou aqui para te vigiar e impedir que você cometa um grande erro, entendeu? Ao olhar para as duas discutindo, Evelyn de repente sentiu que sua decisão de ter vindo aqui foi um erro. No final, Lumen conseguiu persuadir Vera. Quando a ilusão começou no escritório, todas seguraram o fôlego. Obviamente, a correção das provas havia acontecido de 1 a 2 dias após o exame final. Portanto, Vera rapidamente encontrou a cena exata. Todas rapidamente se aglomeraram atrás de Pergaminho. Contanto que a cena reproduzida não fosse muito antiga, Vera conseguiria manter a ilusão por cerca de 30 minutos. Pouco tempo depois, Evelyn viu a prova de magia. Tá vendo aí, eu não estava mentindo, Luna falou alto. Lily franziu as sobrancelhas. Realmente, quase todos os papéis estavam em branco. Tirando algumas questões fáceis de preencher espaço e outras abertas, a seção de cálculo estava completamente vazia. Quer dizer, não tão vazia, havia desenhos de carne assada por toda parte. Até mesmo Pergaminho balançou a cabeça ao ver isso. Era óbvio que essa prova não alcançaria os 117 pontos. Será que magia mentiu? Eveline pensou. Heliaswit capítulo 665 Pergaminho rapidamente corrigiu a prova e escreveu nota 17. Uma diferença de 100 pontos, já que magia havia dito que obteve 117. Bem, então magia é o problema. Nana ficou confusa. É isso? Luna ficou bastante decepcionada. Pensei que Pergaminho tinha dado uma nota alta para magia em troca de carneaça. Aí Lily deu um tapa na cabeça de Luna. Cala a boca, devemos continuar assistindo. Vera perguntou timidamente. Acho que é melhor a gente sair daqui o mais rápido possível, para não pegarem a gente. Vamos esperar mais um pouco. Lumen disse. Talvez Pergaminho tenha cometido algum erro na hora de passar a nota para o formulário. Não precisa. Eu já sei o resultado, e isso já é o suficiente. Evelyn balançou a cabeça. Se fosse o modelo de escrita antigo, seria de fato possível confundir os números, que possuíam formas similares e complexas. Contudo, na educação básica universal promovida por Sua Majestade Roland, os números foram substituídos por traçados simples e fáceis de lembrar. Então a chance de cometer algum erro era bem baixa. Acho que foi magia que entrou voando pela janela e, sem querer, deixou a carne assada cair na mesa, assustando o Pergaminho e fazendo ela errar. Aí, para, Luna cobriu a cabeça. Não me bata. Eu vou parar de falar. Elas viram Pergaminho corrigir todas as provas e começar a passar as notas para o formulário. Na parte de magia,
Pergaminho escreveu 17 pontos. O problema realmente não foi a professora Pergaminho. Lumen disse, aliviada. Podemos ir agora. Vera disse, aflita. Evelina estava prestes a responder quando Pergaminho de repente se levantou e olhou em direção à porta. As 6 bruxas imediatamente olharam na mesma direção e então notaram que havia um aprendiz da prefeitura parada na entrada. Sobre o que elas estão conversando? Luna perguntou. Não havia som na ilusão, então tudo o que elas podiam fazer era ler os lábios. Parece que é, senhora Pergaminho. Sua Excelência Barov. Procurando por você? Em seguida, Pergaminho assentiu com a cabeça e seguiu o aprendiz para fora do escritório. No momento em que a porta fechou, talvez devido à mudança no fluxo de ar, um vento de repente passou pelo escritório, fazendo todos os papéis voarem e se espalharem pelo chão. Ah! A janela. Lily falou. Evelyn também notou. A janela, que antes estava fechada, agora estava semi-aberta. Pergaminho não havia fechado bem a janela, e por isso a corrente de ar gerada pela porta fez com que a janela se abrisse um pouco. Sob a influência do vento, a janela se abriu cada vez mais. Não demorou muito até que o forte vento fizesse a janela bater com força. Embora o som não pudesse ser ouvido, qualquer um poderia imaginar o quão forte esse impacto foi só de ver a forma como o vidro da janela havia tremido. E então, algo inesperado aconteceu. A corrente de ar fez um porta-lápis cair bem em cima de um pote de tinta. A pena de escrever, que estava dentro do pote de tinta, voou e caiu diretamente no formulário de notas, que estava no chão. O inesperado foi que, ao cair, a ponta da pena havia deixado uma marca ao lado da pontuação de magia, fazendo o 17 se tornar 117. Talvez por ter ouvido o barulho alto, alguém abriu a porta do escritório para ver o que havia acontecido. Era a aprendiz da prefeitura, que entrou rapidamente, parecendo desesperada. Ela primeiramente fechou a janela e, em seguida, agachou-se para catar os papéis no chão. Ela só foi embora quando ficou satisfeita ao ver todos os documentos reorganizados e perfeitamente colocados na mesa de escritório. Foi isso que aconteceu? Eveline e Lumen se entreolharam. Não foi nenhum erro de Pergaminho ao passar a nota, muito menos uma mentira de magia, e sim um acidente causado pelo vento. Evelina então conseguiu adivinhar o que havia acontecido em seguida. Pergaminho havia recebido a ordem de Sua Majestade para fazer uma viagem à área cancioneira, então teve que passar o formulário para Wendy. Wendy não era a pessoa responsável por corrigir as provas, e mesmo se ela tivesse achado estranho o resultado de magia, ela não duvidaria da correção de Pergaminho. Por causa da insistência de Elzinha, Luna, a verdade finalmente foi revelada. Luna olhou para cima e disse. A culpada é a professora Pergaminho. Foi o vento. Lily rangeu os dentes. Mas se Pergaminho tivesse fechado a janela corretamente, o vento não teria soprado as provas, nem o porta-lápis, não é? Você está ficando doida? Lily só faltava esganar Luna. Não. Nana disse de modo pensativo. Neste caso, teria sido a culpa de Sua Majestade Roland. Ele construiu a prefeitura aqui, e além de expandi-la, ele também construiu mais 2 andares. Sem esses andares adicionais, Pergaminho não faria a correção das provas aqui. Ah! Você está certa. Então o culpado é Sua Majestade Roland? Já basta, todas vocês, com licença. Posso parar agora. Vera já estava prestes a chorar. Desculpa, já é o suficiente. Evelyn disse colocando a mão no ombro de Vera. Obrigada, vamos. Ei, a gente vai simplesmente sair assim? Talvez a gente consiga achar o gabarito da próxima prova aqui. Luna correu para a frente de todas e disse. Então esse foi o verdadeiro motivo de você querer vir para cá? Lily avançou na direção de Luna. Eu vou te ensinar uma lição. Eu só tava brincando. A investigação acabou de forma bem engraçada, com Lily e Luna. Após se despedir de Lumen, Eveline retornou à casa das bruxas, sozinha. Embora a verdade tenha sido revelada, Eveline não estava lá muito calma. De algum modo, aqueles papéis espalhados pelo vento e aquela pena de escrever continuavam a aparecer em sua mente. Tais ações caóticas, no final, formaram resultados perfeitos e engenhosos. Os papéis, o porta-lápis, o fluxo de ar causado pela porta, e até mesmo o aprendiz que havia reorganizado tudo, haviam conduzido a este resultado. Sem nenhum desses fatores, a mudança de nota de magia não teria sido concretizada. Contudo, esses fatores foram naturais e caóticos.
Neste caso, essa lógica também poderia ser aplicada a coquetéis. Uma variedade de ingredientes é adicionada ao álcool, mas é impossível sentir o gosto de cada ingrediente, pois eles são misturados no líquido e afetam um ao outro, criando um novo sabor que pode ser aceito pelas pessoas após inúmeras tentativas. De vez em quando, uma combinação rara que acontece por acaso também pode criar sabores únicos. Evelyn logo lembrou das bolas microscópicas que Sua Majestade Roland havia mencionado. Essas bolas causavam distúrbios continuamente e, embora minúsculas, podiam criar maravilhas. Ela fechou os olhos e sentiu que algo dentro de seu coração estava prestes a explodir. O mundo estava repleto de caos. Mas os resultados nasciam do caos. Era como se tudo estivesse destinado a acontecer. Evelyn abriu os olhos e, logo em seguida, pegou um copo em cima da mesa. Ondulações apareceram na superfície da água gelada e, rapidamente, a cor do líquido começou a mudar. Era como se tivessem jogado tinta lá dentro. A água gradualmente ficou vermelho-alaranjada, e um aroma que ela nunca havia sentido antes chegou-lhe ao nariz. Ela hesitou por um momento, mas logo provou o líquido. Um sabor doce indescritível de repente envolveu sua língua. Também era um pouco amargo e muito suave, tornando-o incomparável a qualquer tipo de bebida. Não apenas parecia a mistura de suco de frutas e leite, como também a de mel e chá. Evelyn não conseguia descrever precisamente o sabor, mas ela tinha certeza de uma coisa. Definitivamente não era licor. Heliaswit capítulo 666. Uma semana depois, Roland voltou para a área fronteiriça. Assim que ele entrou no castelo, recebeu duas boas notícias. A primeira quem trouxe foi para Vossa Majestade. Os astrólogos da antiga cidade real de Castelo Cinza chegaram aqui há 3 dias. Um total de 312 pessoas vieram, incluindo artesãos, aprendizes e suas famílias. Quanto aos astrólogos, 9 deles estão no edifício de relações exteriores, e os outros, na área de recepção. Finalmente eles estão aqui. Roland pensou e depois comandou: vamos realizar uma festa de boas-vindas na praça hoje à noite. Eu quero que todos os cidadãos da cidade de Primavera Eterna saibam que há uma nova associação na cidade. Assim como a alquimia, a astrologia possui uma grande reputação em meio à população. Normalmente, somente a cidade real de Castelo Cinza possuiria essas duas associações. Agora que a Associação de Astrologia estava na região oeste, a cidade de Primavera Eterna começaria a ser mais aceita como a nova cidade real de Castelo Cinza. Contudo, Roland não precisava de uma associação de divinação astrológica. Ele dava mais importância ao poder de cálculo dos astrólogos. Nesta era, esses astrólogos poderiam ser considerados a vanguarda dos matemáticos. Seja analisar os calendários ou fazer estimativas das órbitas estelares, tudo isso precisava de muito cálculo. Se eles tivessem conhecimento de matemática avançada, com certeza teriam uma fundação mais sólida. Roland planejava criar uma associação de matemáticos, permitindo que esses astrólogos dedicassem a maior parte do tempo deles fazendo cálculos, mas claro, eles não abandonariam o trabalho de observação estelar. Nesta era, onde não havia computadores, ter muitos estudiosos trabalhando juntos para realizar operações complexas seria a melhor escolha. Seja na elaboração das futuras estradas de ferro, na construção de navios de grande porte, na instalação de canhões cancioneiros nas montanhas ou na criação de manuais de disparo, tudo isso precisaria do auxílio de bons matemáticos. Sim, Vossa Majestade. Barov assentiu com a cabeça e depois perguntou: e como foi sua viagem à área cancioneira? Encontrei muitos problemas. Roland não precisava esconder nada na frente de Barov, o diretor da prefeitura. A prefeitura secundária que instalamos na área cancioneira começou a mostrar sinais de desvio de conduta e corrupção. Pergaminho encontrou diversos documentos falsos, e 2 homens já foram presos pelos oficiais da área fronteiriça. Quando Roland falou isso, Barov não pôde deixar de engolir em seco. Esses 2 que foram presos por acaso são meus aprendizes. Roland achou engraçado esse olhar de preocupação no rosto de Barov. Ele balançou a cabeça. Mesmo se fossem seus aprendizes, eu não colocaria culpa em você, então fique tranquilo. Vossa Majestade é sábio. Barov disse rapidamente. Então, esses 2 são nativos da área fronteiriça. Bem, eles são da 2ª turma de graduados. Após passarem no exame, eles entraram na prefeitura e depois foram transferidos para a área cancioneira com o resto da equipe. Roland suspirou. E nem mesmo se passou um ano.
Dos oficiais treinados pela prefeitura, parte deles havia sido mandada para a área cancioneira, seguindo o mesmo modelo da área fronteiriça. Juntamente com os nativos Petro Madre Silva, Renialce e outros nobres, eles formavam uma equipe bem preparada, menor apenas em número. A outra parte foi mandada para a Serra do Dragão Caído. Além de ajudar a Condessa Speira a conservar a situação política, eles também tinham outra missão que buscava iniciar a implementação de uma prefeitura secundária no local. Houve também alguns estudiosos que vieram da região norte com Edith Cante para aprender sobre a administração da prefeitura. Com esses estudiosos, Roland provavelmente conseguiria treinar um novo grupo de oficiais num curto espaço de tempo e mandá-los para outras partes do reino, como a região sul. Sem dúvida alguma, a qualidade mais importante no oficial da prefeitura era levar consigo a vontade de Roland para os outros lugares. Sem eles como fundação, mesmo se Roland conquistasse todo o reino de Castelo Cinza, ele não conseguiria centralizar os recursos do reino rapidamente. Governanças locais eram essenciais para a centralização de autoridade. Porém, criar um grupo de oficiais não era algo simples e rápido de fazer. Os subaristocratas nunca obedeceriam suas ordens de bom grado. Na visão dos feudalistas, a única coisa importante era o pequeno terreno que eles ocupavam. Portanto, qualquer pessoa que possuísse experiência administrativa era um tesouro raro. Após perder dois deles, Roland naturalmente se sentia triste. Embora casos de corrupção fossem inevitáveis, Roland não imaginava que isso fosse acontecer tão rápido. E o fato dessas duas pessoas serem nativas da área fronteiriça só provava que até mesmo os mais simples e humildes podiam ser corrompidos pelo poder. Esses dois foram punidos severamente. Roland falou. Para servir de exemplo para os outros. Isso ajudaria a manter as coisas controladas por alguns anos. As habilidades de Rouxinol e Pergaminho preservariam temporariamente a integridade da organização. Mas ele também sabia que a situação devia ser resolvida com um método alternativo, caso contrário, isso poderia representar um risco futuro às bruxas. Convoque todos da prefeitura para se reunirem no salão do castelo amanhã. Falarei com eles sobre a importância da disciplina e responsabilidade. Para os ruins, haveria punição. Para os bons, a recompensa. Eles deveriam estar bem cientes de qual caminho escolher trilhar, ainda mais numa época tão nebulosa. Sim, Vossa Majestade. Barov se curvou e logo em seguida se virou para sair. Olhando para as costas do diretor, Roland ficou satisfeito e tomou um gole de chá. Roland sabia de onde vinha a lealdade de Barov. Barov gostava da satisfação que o poder trazia, mas ao mesmo tempo ele fazia bom uso desse poder. Barov era, sem dúvida alguma, uma pessoa muito adequada para o novo regime. Talvez, no futuro, somente ele teria as condições de bater de frente com Edith. A segunda boa notícia veio de Wendy. A habilidade de Evelina evoluiu. Roland ficou um pouco surpreso quando ouviu a notícia. Pelo que lhe lembrava, os indicadores de magia de Evelina eram muito balanceados e não pareciam proeminentes. Ele ficou muito surpreso pelo fato de ela se tornar a primeira bruxa de Ilha Adormecida a evoluir. Sim. A gata confirmou, mas, Wendy sorriu amargamente. A nova habilidade dela é tão estranha que eu nem sei como descrever. Traga ela aqui. Ele disse, animado. Evelyn subiu até o segundo andar do castelo, carregando uma cesta com algumas garrafas. Roland notou que cada garrafa tinha um líquido de cor diferente. O poder mágico dela se parece com uma bola cinza, Rouxinol sussurrou no ouvido dele. Mas a forma não é fixa. E a quantidade de poder mágico? O nível de melhora foi boa. No momento, ela está entre Soraya e magia. Roland sentiu com a cabeça e olhou para Evelyn. O que há dentro das garrafas? São as bebidas que fiz com minha nova habilidade nesses últimos dias. Ela parecia um pouco decepcionada. Todas elas têm sabores diferentes. Bem, pelo menos dá pra beber. Bebidas? A curiosidade de Roland cresceu imensamente. Ele pegou alguns copos e encheu cada um com uma bebida diferente. Ao provar a bebida que tinha uma coloração azulada, ele sentiu um gosto tão delicioso que era difícil descrever. Era como um suco de frutas, mas também possuía um toque único de frescor. Dá pra beber? Isso é simplesmente uma bebida dos deuses. Heliaswit capítulo 667. As bebidas que vieram a seguir foram como verdadeiras descobertas para Roland. Uma delas tinha gosto de café, um pouco amarga, mas com um intenso aroma exótico. Uma outra parecia caldo de sopa, deliciosa e ótima para aquecer o estômago.
O único problema era que ele não conseguia encontrar um sabor correspondente em sua memória. Por exemplo, tinha uma bebida que, se ele tivesse que dar um nome, a melhor escolha seria licor do dragão de fogo. Esse licor parecia conter um dragão de fogo imaginário dentro. A ardência que ele sentiu ao dar o primeiro gole foi como se sua boca estivesse sendo torrada, como se sua língua estivesse pegando fogo. Mas após a ardência, logo veio o sabor suculento de frutas, misturado com a essência leve do licor. Quanto mais tempo esse licor ficava na boca, maior era o período de retrogosto. Com certeza esse seria o melhor tipo de licor para ser bebido no inverno. Talvez por ter visto a expressão de deleite no rosto de Roland, Rouxinol saiu rapidamente do mundo da névoa, lambeu os lábios e perguntou: Vossa Majestade, o gosto é realmente tão bom assim? Você saberá quando provar. Roland encheu um copo para ela. Assim que bebeu, Rouxinol se deliciou alegremente, com seus olhos quase fechados. Eu já provei. Wendy disse com a mesma expressão no rosto. É realmente uma bebida deliciosa. Difícil de resistir. Após beberem todo o licor do dragão de fogo, Roland perguntou: Tem mais dessa bebida? Evelyn balançou a cabeça e disse: Eu não consigo replicar as bebidas. Minha nova habilidade é totalmente aleatória. Não consegue replicar? Roland ficou surpreso. Ele finalmente entendeu por que Evelyn parecia tão desanimada. A habilidade dela podia transformar a água, o licor ou outros líquidos em bebidas. Contudo, o resultado não podia ser controlado. Em outras palavras, cada produto final seria totalmente diferente do outro. O consumo de poder mágico para criar essas bebidas era muito maior que o consumido na purificação de álcool. Essa nova habilidade só podia ser usada uma vez por dia. A quantidade de líquido transformado também era limitada, sendo equivalente à capacidade de um barril. Cada barril poderia armazenar 1 m³ de licor. Até agora, Evelyn havia usado a nova habilidade dela 5 vezes, obtendo 5 bebidas de sabores diferentes. Roland se sentiu triste, não sabendo se teria outra chance de beber o licor do dragão de fogo novamente. O auto-despertar poderia ser considerado um renascimento para as bruxas, já que havia chances de uma bruxa não combatente se tornar uma bruxa combatente. Embora Roland enfatizasse que cada bruxa possuía um potencial incrível, Evelyn, que veio de Ilha Adormecida, parecia não acreditar nisso. Roland sabia que Evelyn não tinha confiança em sua própria habilidade. Ela se sentia ainda mais deprimida pelo fato de que sua nova habilidade, apesar de ter evoluído bastante, não havia mudado em essência. E para piorar, ela nem podia controlar o resultado final. Mudar esse modo de pensar era difícil, mas Roland sabia que era questão de tempo. Roland acreditava que a mentalidade dela iria mudar à medida que as bruxas assistentes mostrassem seus talentos extraordinários na cidade de Primavera Eterna. A habilidade de Evelyn não era inútil. Muito pelo contrário. A grande procura por perfumes durante a época das navegações modernas, ou a Rota da Seda, 2, que prosperou com o grande comércio de seda e porcelana, provavam que a demanda das pessoas por luxo e desejo nunca cessava. E essas bebidas de Evelyn simbolizariam o verdadeiro luxo. Os sabores deliciosos e a experiência única certamente ganhariam popularidade entre as pessoas comuns, independentemente da era, e trariam uma sensação refrescante para a vida mundana. Além disso, o custo de produção era quase zero. Não seria surpreendente se o licor do dragão de fogo tivesse seu peso convertido em moedas de ouro caso fosse vendido para os fiordes ou para outros reinos, pois sempre haveria algum comerciante rico ou nobre que faria de tudo para obter essa bebida. Ou seja, Evelyn poderia render-lhe incontáveis riquezas. E essas bebidas não seriam usadas apenas para o comércio. Ele havia aprendido de suas experiências passadas que coisas bastante populares poderiam servir como uma ponte para a cultura e ideologia. Além disso, nesses tempos difíceis de guerra, essas bebidas poderiam ser usadas para levantar o moral dos soldados quando estivessem defendendo a fronteira contra os demônios. Ele também faria uso dessas bebidas para elevar a união e fortalecer a confiança de seus súditos, a fim de resistir à batalha da vontade divina. Além do álcool, no futuro, você também será responsável pela produção de licores de alta qualidade. Vou pedir para construírem outra vinícola para você, que servirá apenas para armazenar essas bebidas especiais. Roland tomou uma decisão e falou: use sua nova habilidade ao máximo. Acredito que todos ficarão obcecados por isso. Tudo bem, Vossa Majestade. Embora Evelyn tenha concordado, ela parecia um pouco cética.
Ela ainda não havia percebido o valor de sua própria habilidade. Roland não falou o que estava pensando. Ele acreditava firmemente que, mais cedo ou mais tarde, Evelyn veria as mudanças trazidas pelo poder dela. Claro, contanto que ela fizesse o que ele pediu. Quanto ao nome das bebidas, vamos chamá-las de bebidas caóticas. Roland disse com um sorriso. Após o jantar de boas-vindas, o astrólogo estrela da dispersão foi à sala de Sua Majestade Roland. Ele já havia trabalhado para 3 reis Wimbledons, e Roland Wimbledon era o quarto, e também o mais diferente. Era difícil entender o que o jovem rei estava pensando. Roland não era arrogante, nem fingia ser inabalável. Era como se o pensamento desse jovem rei estivesse além da compreensão humana, tornando-o inalcançável. A carta-resposta, que ele havia recebido de Roland quando ainda estava na antiga cidade real de Castelo Cinza, era a melhor prova disso. Estrela da Dispersão nunca tinha visto um rei tão calmo assim antes, que mostrava indiferença até mesmo com a Estrela da Extinção. Parte do conteúdo da carta era composta de saudações, outra parte convidava a Associação de Astrologia a se mudar para a região oeste, declarando que lá haveria telescópios astronômicos melhores para suprir a demanda da observação estelar. O fim da carta mencionava que a cidade de Primavera Eterna havia encontrado novas pistas sobre a Lua Sangrenta, e que a presença dos astrólogos era indispensável para discutir esse tópico. Sem surpresa, sem medo. Parecia que Roland havia recebido a notícia da Estrela da Extinção dizendo sim, entendi, sem a menor preocupação. Embora fosse uma dádiva que os súditos tivessem um rei tão sereno, ele se sentia um pouco para baixo ao saber que a sua descoberta, a missão de sua vida, não havia chamado muita atenção. A sala estava bem iluminada, e Sua Majestade Roland estava escrevendo alguma coisa. Havia pilhas de documentos na mesa. Fazia tempo que Estrela da Dispersão não via uma cena como essa. Venerada Majestade, boa noite. Ele se curvou e disse, sorrindo. A Associação de Astrologia presta reverência ao Senhor. Ah, você está aqui. Roland colocou a pena de escrever na mesa e gesticulou com a mão, dizendo, sente-se, eu tenho algo para conversar com você. Heliaswit capítulo 668, é sobre a profecia da Lua Sangrenta. Estrela da Dispersão se sentou. Bem, também vamos falar disso. Já que você tocou nesse ponto, vamos começar com a profecia então. O jovem rei se levantou e encheu uma xícara de chá para o astrólogo, que ficou totalmente chocado por tamanho ato de humildade. Aparentemente, Roland era bem mais fácil de conversar do que Timothy. A Lua Sangrenta existe há mais de 1000 anos, quando não havia o reino de Castelo Cinza, nem a família Wimbledon. Mas Vossa Majestade, os registros mostram que temos apenas 450 anos de história. A parte que falta da história foi apagada de propósito por alguém. Roland se sentou numa posição mais confortável e continuou, é uma longa história. Então se prepare para ouvir bastante. O que o astrólogo ouviu em seguida foi totalmente incrível e assustador. A história o trouxe para as terras selvagens e as terras do amanhecer de 1000 anos atrás, quando os demônios e os humanos tiveram uma batalha prolongada de vida ou morte. A história também falou sobre a Lua Sangrenta, o Império das Bruxas, a origem dos 4 reinos e da Igreja. Se essas palavras não tivessem saído da boca do rei, Estrela da Dispersão definitivamente teria falado que essa história não passava de um absurdo, uma loucura. Pela expressão no rosto de Roland, Estrela da Dispersão sabia que o rei estava falando aquilo com extrema seriedade. Depois que Roland terminou de contar toda a história, Estrela da Dispersão se sentiu sufocado. Antes, ele acreditava firmemente que o dia do juízo final era simplesmente uma punição de Deus. O tremor dos mares, as grandes fendas que se abririam na terra, o fogo subterrâneo e os raios que viriam do céu, apesar de assustadores, não poderiam destruir completamente a civilização humana. Contanto que os homens se preparassem de antemão, boa parte das cidades conseguiria sobreviver às catástrofes. Mas de acordo com a Sua Majestade, a Lua Sangrenta era um sinal que anunciava o início da guerra contra os demônios. Parecia que a guerra entre os seres humanos e demônios havia durado mais de 1000 anos. Os seres humanos foram derrotados 2 vezes, e se perdessem a terceira, seriam completamente eliminados da Terra. Vossa Majestade, Estrela da Dispersão quase perdeu a voz. Como o senhor sabe de tudo isso? Roland levantou 2 dedos. O Império das Bruxas e a Igreja. Ambos têm a ver com o surgimento dos 4 reinos, incluindo o reino de Castelo Cinza. Eu também encontrei demônios no fim da Floresta das Brumas. Eles são, claramente,
de uma espécie diferente, e já desenvolveram sua própria civilização e exército. O que é o sorriso das divindades? Ninguém sabe. Talvez descubramos a verdade após a batalha da vontade divina. Estrela da Dispersão ficou em silêncio. Ele não tinha certeza se deveria acreditar ou não nessa narrativa mirabolante, mas logo percebeu que toda essa história tinha ligação direta com o futuro do reino de Castelo Cinza e, também, com a prosperidade da família Wimbledon. Como rei, Roland não tinha motivos para mentir. Não havia razão para ele fazer isso. Supondo que tudo o que Roland disse foi verdade, isso então explicaria por que Sua Majestade confiava tanto nas bruxas. Supondo que o poder das bruxas não vinha dos demônios, então naturalmente elas não eram inimigas da humanidade. Sob essa nova ótica, o rumor sobre a inocência das bruxas que circulava na antiga cidade real de Castelo Cinza era somente a ponta do iceberg. Sem dúvida alguma, foi bastante inteligente da parte de Sua Majestade revelar apenas uma fração da verdade e manter a outra parte oculta, já que isso poderia espalhar pânico pela multidão. A única coisa que Estrela da Dispersão não conseguia entender era como a lua sangrenta tinha alguma relação com os portões do inferno. Vossa Majestade, o que eu posso fazer pelo Senhor? Vagamente, Estrela da Dispersão ficou ciente de que o motivo pelo qual Sua Majestade havia pedido incontáveis vezes para que os astrólogos viessem à região oeste não estava relacionado a serviços astrológicos. Roland aparentemente sabia muito mais sobre a Estrela da Extinção do que qualquer um dos astrólogos. Se Estrela da Dispersão não tivesse sido informado sobre esse segredo hoje, ele provavelmente nunca saberia o que havia acontecido 1000 anos atrás. É sobre isso que eu quero conversar com você agora. Talvez isso seja até mais importante que o segredo que eu acabei de lhe contar. Roland respondeu com um sorriso, pegou um livro que estava em cima da mesa e o deu para Estrela da Dispersão. Dê uma olhada nisso primeiro. Estrela da Dispersão pegou o livro e notou que o título da capa era composto por uma combinação de palavras que ele nunca tinha visto antes. Geometria. Analítica. As palavras eram difíceis de pronunciar. Surpreendentemente, essas palavras tinham uma cor azul que poderia ser produzida apenas com pigmentos caros e de boa qualidade. Vá lendo com calma. Não se incomode se você não entender de primeira. Você ainda precisará aprender muitas coisas no futuro. Embora a luminosidade do escritório de Roland fosse relativamente decente, ainda não podia se comparar com a luz do dia. Portanto, Estrela da Dispersão se sentia relutante em ler o livro imediatamente, já que a leitura à noite poderia danificar os olhos. Como astrólogo, ele deveria cuidar bem de seus olhos. Porém, Estrela da Dispersão não queria rejeitar o pedido do rei diretamente e correr o risco de enfurecê-lo. Então, ele decidiu dar apenas uma lida rápida agora e deixar para ler com mais calma amanhã. Seus olhos, contudo, ficaram grudados no conteúdo do livro depois que ele leu o prólogo na primeira página. Descrever a órbita dos objetos com fórmulas aritméticas. Calcular uma órbita inteira apenas com alguns parâmetros-chave. Depois disso, Estrela da Dispersão viu uma espécie de cruz, com uma linha na horizontal e outra vertical, cruzando-se no centro. Na ponta da linha horizontal, havia um X, já na ponta da linha vertical, um Y, 1. Em cada cruz, havia um desenho diferente. Em uma delas, o desenho era apenas uma linha reta na diagonal, 2. Numa outra, era uma curva em forma de U, 3. Havia algumas também com formas bastante peculiares. A atenção de Estrela da Dispersão logo foi fisgada pela tal fórmula aritmética ao lado de um dos desenhos, cuja forma era um círculo. A fórmula continha símbolos estranhos, como um tal de mais e outro igual. Estrela da Dispersão não tinha a mínima ideia do que essa fórmula representava, mas de algum modo ele conseguiu sentir a beleza dela. 4. Cada símbolo possuía um charme único e estava em perfeita harmonia com os outros. Embora a forma de cada desenho fosse distinta, não havia muita diferença em suas respectivas fórmulas aritméticas. Uma ideia de repente passou pela mente dele. Será que qualquer forma neste mundo pode ser descrita por uma fórmula aritmética correspondente? O astrólogo passou para a segunda página, animado. Quando Estrela da Dispersão fechou o livro, seu pescoço já doía. Evidentemente, havia levado mais de uma hora para ele ver todo o conteúdo do livro. Durante esse tempo, Roland voltou ao trabalho e não interrompeu uma única vez. Sinto muito, Vossa Majestade. Terminou? Roland olhou para ele e sorriu. Aposto que teve muitas coisas que você não entendeu. Sim. Eu não me recordo de nenhum mentor da corte que tenha te ensinado esses
Esses símbolos e fórmulas, dos 10 mentores da corte, 9 eram da Associação de Astrologia. Contudo, o que Sua Majestade havia escrito nesse livro era algo totalmente inédito. O livro é muito interessante, mas eu não consigo entender muito bem essas fórmulas complicadas de conversão. É porque você ainda não aprendeu equações. Você tem que aprender equações primeiro para depois aprender geometria analítica. O rei pegou uma pilha de livros e os deu para o astrólogo. Os títulos desses livros também eram difíceis de pronunciar. As mãos de Estrela da Dispersão começaram a tremer. Posso levá-los para casa? Claro. Roland assentiu com a cabeça. Na verdade, eu quero que não apenas você, mas todos os astrólogos e estudantes da associação aprendam isso. Após uma breve pausa, Roland continuou: a segunda coisa que quero que você saiba é que você não precisa se preocupar muito com a lua sangrenta. Quando vocês compreenderem todo o conteúdo dos livros, a Associação de Astrologia terá um papel importante na guerra contra os demônios. Esses livros servem apenas para preparar vocês. Após isso, vocês receberão conteúdos ainda mais profundos e complicados. Ao compreendê-los, vocês não apenas conseguirão calcular a órbita de um objeto em movimento, como também a de cada estrela no céu, e de tudo que você vê neste planeta. O que você acha? Você está disposto a aceitar esse desafio? Sim, eu estou disposto, Vossa Majestade. O astrólogo Estrela da Dispersão rapidamente deu uma resposta afirmativa, esquecendo-se completamente de que, há pouco tempo, ele havia ficado desanimado com a falta de interesse de Roland pela Estrela da Extinção. Ele agora tinha em mãos a arma que o permitiria calcular a órbita de milhares de estrelas. O jovem rei, enquanto isso, sorria. O sorriso era tão estranho que fez Estrela da Dispersão lembrar daqueles caçadores que observavam a presa cair lentamente na armadilha. Ótimo. Mas por favor, não fique desanimado se você não conseguir entender de início. Vai ser difícil, e é perfeitamente normal que você, ou melhor, vocês enfrentem alguns obstáculos. Mas acredito que vocês logo conseguirão aprender. Obrigado por assistir, até a próxima. Solen irmãos. Solen irmãos.